Oi, gente, tudo bem? Eu tô tentando gravar esse vídeo já faz um tempinho, né? Mas bora ver, né? Como é que vai sair aqui. Eu vim aqui falar com vocês sobre o meu relato de parto, o que foi que aconteceu, resumidamente, né? Eu acho que eu não expliquei aqui tudo o que aconteceu, por que a Sara nasceu logo, tudo mais. E por isso eu vim aqui falar com vocês sobre o que foi que aconteceu. Dia 29 eu fiz o chá da Sara, né, aqui em casa. E dia 30 eu fui pra Belém, que minha consulta ia ser dia 31, né? E aí eu fui pra Belém pra consulta, mais o Nilson, né, como sempre. E fiz tudo certinho lá, né? Quando chegou na hora da consulta com a médica não me deixou sair do hospital, porque 2 semanas antes eu tinha dado sintomas. Eu tava aqui em casa, eu até falei pra vocês, né, que eu tinha dado sintomas de pré-eclâmpsia. Fui pra lá, eles mesmo, assim, fizeram exame de sangue, de urina, me medicaram e mandaram pra casa, mas não fizeram ultrassom. E a médica disse que precisava desse ultrassom pra poder me liberar. E aí ela falou, como eu morava muito longe, ela não poderia me liberar, né? E aí de lá de dentro da parte lá de consultas, ela já pediu encaminhamento para urgência, porque a minha pressão tava um pouco alterada já, né? E eu tinha sentido dor de cabeça. Então ela disse que não tinha como me liberar e ia me mandar para urgência. E aí assim foi. Eu fui para urgência, mais o Nilson, né? E aí quando chegou lá na urgência, eles fizeram exame de sangue, exame de urina e me pediram para mim fazer uma ultrassom. Só que já nos exames de sangue e de urina deu uma alteração. E aí quando eu fui para ultrassom no mesmo dia, né, fui lá para ala da maternidade fazer ultrassom, foi constatado que a Sara estava com baixo peso e eu quase não tinha líquido, então eu tinha que ficar internada. Isso foi dia 1º de julho. Então, eu desci novamente, porque essa parte lá que faz a ultrassom da maternidade é no 4º andar, que é onde eu fiquei internada. Mas até então eu não estava internada, só tinha o pedido para internação, que a médica que fez a ultrassom pediu. Ela falou, olha, você vai ter que ficar internada, porque a sua filha está com baixo peso. Ela estava com 1,2 kg, eu estava com 32 semanas. E ela tá com baixo peso e você quase não tem líquido aqui. E provavelmente a falta de líquido, a falta de líquido é por conta da sua pressão desregulada, então você vai ter que ficar internada. Aí eu desci novamente lá para baixo, para urgência, até conseguir um leito lá na enfermaria da maternidade para mim. Então, o primeiro dia eu já fiquei internada lá embaixo, né? Eu já fui para uma área reservada e fiquei recebendo medicações lá. Nisso, o Nilson ficou comigo lá até umas 3 horas da manhã. No outro dia, ele teria que vir aqui no Palmares para poder buscar minha mãe para ficar comigo lá. Então, eu falei assim, olha, eu vou ficar aqui, eu só vou ficar dormindo. Só vou ficar deitada, né? Que dormindo a gente não dorme. Então, vai pro apartamento. O apartamento que a gente alugou, como eu sempre falo, é bem pertinho lá do hospital, né? Falei, vai pro apartamento, dorme, descansa, porque a gente já tinha passado o dia inteiro lá no hospital. Falei, dorme, descansa e amanhã cedo tu já vai buscar a mãe para ela poder ficar aqui comigo. E assim ele fez. Quando foi de manhã, ele foi lá no hospital só levar uma roupa para me tomar banho e foi buscar a mãe. E voltou já de noite. Quando ele voltou mais a mãe, eu já tinha subido para a enfermaria da maternidade, da área materna, né, na Santa Marta, lá na Santa Casa. Eu já tinha conseguido um leito e já estava lá, na Santa Marta. E lá eu fiquei durante 15 dias no leito 24, né? No 4º andar, na Santa Marta, lá na Santa Casa. Porque a Santa Casa, a maternidade é dividida por, assim, eu não sei, vou saber explicar. Eu sei que tem por lados, né? Cada lado tem um nome. O lado onde eu fiquei era a Santa Marta.
Fiquei lá durante 15 dias. Ao todo foram 21 dias, né? Mas lá foram, antes da Sara nascer, foi 15 dias, né? Gente, eu tava tão fraca, tão debilitada, que eles tinham que fazer aquilo. Eu era furada todo dia, 2, 3, 4 vezes, porque a minha veia estourava. Eu fiquei toda roxa. Minhas veias ficaram todas endurecidas, meus braços ficavam tudo empolado, vermelho, quente. Eles não sabiam mais onde colocar acesso em mim. Foi muito sofrimento. Teve vezes que o Nilson tava lá e aí ele só pedia, gente, deixa pra depois, porque ela já foi furada muito. Mas eu era furada todo dia, 2, 3 vezes, para poder ter o acesso, porque eu precisava me hidratar por mim e pela Sara. Precisava de medicamentos para controlar minha pressão, que só era no acesso. E aí eu suportei tudo aquilo, principalmente por causa da Sara, porque eu queria que ela ficasse bem, né? E aí, depois de, acho que uns 12 dias que eu tava lá, não lembro, recordo bem, todo dia era feito cardiotoco, que era pra ouvir o coração dela. E aí, num desses, eu fazia ultrassom de 3 em 3 dias, né? E numa dessas ultrassons, a doutora disse pra mim que a Sara tinha centralizado, que é quando o bebê gasta energia manda energia apenas para os órgãos mais importantes. E a partir daquele dia, eu teria que fazer ultrassom todos os dias, porque até completar 34 semanas, porque com 34 semanas ia ter que tirar a Sara, né? Porque ela poderia entrar em sofrimento fetal, então tinha que estar acompanhando todo dia. Então, todo dia eu fazia ultrassom, o cardiotoco, para poder ver como é que a Sara tava. Depois de 2 dias, a Sara voltou ao normal. Gente, a Sara foi um milagre. A Sara, eu não consigo ver ela como nada além de um milagre. Porque todos vocês acompanharam, sabe os diagnósticos que teve do começo ao fim. E a minha filha nasceu perfeita. E aí depois, quando eu tava foi com 15 dias. Quando foi com uns 13 dias, a médica disse que ela tinha voltado ao normal. E que eu ia ficar lá até a Sara nascer, né? O máximo de tempo possível, eles iam mantê-la na minha barriga. 2 dias antes eu tive uma crise de ansiedade. 3 dias antes eu tive uma crise de ansiedade muito forte. E aí eu comecei a ser medicada para dormir, né? E aí quando completou 15 dias que eu estava lá, eu tinha dormido a noite inteira. Quando foi de manhã, dia 15, né? No caso de julho, eu acordei 6 horas da manhã, muito tonta, com muita dor de cabeça, que não conseguia levantar. E aí eu falei pra mãe que eu não tava me sentindo bem, né? As enfermeiras passavam cedo, eu falei pra enfermeira que eu tava muito tonta e com muita dor de cabeça. E com enjoo e falta de ar, dificuldade para respirar. Ela chamou a médica chegou, eu expliquei direitinho o que eu tava sentindo. Ela colocou o cardiotoco e deu muita falha no cardiotoco, né, pra ouvir o coração dela. Ela falou assim, não, Ellen, depois a gente vai repetir e eu acho que tu tá com crise de enxaqueca. Aí ela disse que ia mandar uma técnica para aferir minha pressão. E colocou o cardiotoco para repetir o exame, né? Quando a técnica veio aferir a pressão, a minha pressão estava 15/10. E a tontura continuava, o enjoo continuava, a falta de ar continuava, a dor de cabeça. Quando a médica veio, a residente, né, veio olhar o cardiotoco, a Sara estava com os batimentos sempre acima de 175. E não diminuía, só aumentava. E aí ela pegou o resultado, eu percebi que ela olhou preocupada e saiu. Depois de um tempo, veio uma enfermeira já com a camisolinha rosa. Toda vez que a enfermeira chegava com a camisolinha rosa, a gente já sabia que era porque a mãe ia ganhar o bebê. Então, quando ela trouxe a camisolinha rosa e falou assim, ela investe, tira o sutiã, a calcinha, investe só isso aqui. Eu falei, mas por quê? A mãe disse que eu fiquei amarela na hora, né? Ela falou, não, é um remédio que tu vai tomar. Só que eu não sou boba, né? Eu vesti a roupa. Gente, assim, como eu tava com muito tempo lá e elas já sabiam do meu caso sobre acesso e tudo mais, então eu conhecia todas as técnicas que passavam pelo nosso leito, né? Peguei amizade com elas. Gente, elas foram a querida, elas cuidavam muito bem de mim, com exceção de uma. Mas isso não vem ao caso. Mas elas cuidavam muito bem de mim, eu me senti muito amparada por todas elas. Então a gente via a preocupação delas, né?
E aí ela falou assim, Ellen, não se preocupa, que a médica vai vir falar contigo. Quando a médica veio, a residente veio falar, aí ela já olhou assim pra mim, que ela também é uma outra querida, que eu nem tive a oportunidade de me despedir dela lá no hospital. Ela falou assim, Ellen, tá dando um problema na placenta, a neném tá entrando em sofrimento fetal, você está com a pressão muito alta, com sintomas de pré-eclâmpsia, então a gente vai ter que interromper a gravidez, mas vai ficar tudo bem, não se preocupe. Então, eles já começaram a preparar para a cirurgia, isso foi de manhã. Quando eu comecei a passar mal, a mãe já tinha avisado o Nilson, né? E o Nilson aqui no Palmares. E aí foi de manhã, e gente, só por Deus mesmo, para proteger o Nilson, ele já pegou o carro, tava na loja, pegou o carro e foi direto para Belém, né? Na viagem. E aí já foram me preparar para a cirurgia, colocar a sonda, gente, pelo amor de Deus, que coisa que dói. Colocar a sonda e foram colocar o remédio na minha veia, que é o sulfato, eu vou lembrar aqui o nome, peraí. É o sulfato de magnésio, que é a sulfatização que eles falam, né? Colocaram, esquenta o corpo inteiro, parecia que eu tava numa febre de 40 graus. Os olhos pegando fogo e aquela agonia, aquela coisa ruim. E a médica dizia que era normal. E eu sei que foi Deus que fez tudo assim, porque demorou para eles me levarem lá para a sala de cirurgia. E aí, quando chegou lá, eu não queria que a mãe entrasse, porque a mãe é muito nervosa, né? Mas no fim, eu cedi para ela entrar para a cirurgia, porque eles não queriam que eu ficasse sozinha lá. E aí, na hora que foram chamar a mãe, eles falaram, o enfermeiro que foi chamar a mãe voltou e falou, olha, tem um homem se vestindo. Eu falei, não, mas não pode ser. Porque ele falou assim, deve ser o esposo. Eu falei, não pode ser, que aconteceu até um acidente na alça viária, o Nilson ficou preso lá. Nossa, foi um desespero. E aí, foi o Nilson, ele chegou a tempo e ele assistiu à cirurgia. A cirurgia foi tudo bem. Eu não ouvi a Sara chorando, mas o Nilson disse que ela chorou. Ele fala que é por causa do momento, que eu não tava bem, né? Mas ele disse que ela chorou. É tanto que uma enfermeira chegou perto de mim, perguntei por que ela não tava chorando. E ela falou, mãezinha, mas ela chorou, é porque ela tá calma. A Sara não precisou de aparelho nenhum de oxigênio, ela respirava sozinha. Ela recebeu todos os cuidados lá, né? E aí levaram ela pra UTI. E a minha pressão continuou subindo e eu tive que ir pra UTI. Eu passei 2 dias na UTI. Foi 2 dias, se eu não me engano. Porque assim, nesse meio tempo, gente, eu fiquei aérea, sabe? Eu perdi a noção do tempo. Então, eu sei que eu fiquei fazendo sulfatização lá durante 24 horas. E fiquei mais 1 dia, se eu não me engano. Então, eu não tive contato com a Sara esses 2 dias. Eu fiz, além da cirurgia para fazer a cesárea, eu fiz a laqueadura. Então, eu não posso mais ter filhos, né? E fui pra UTI, fiquei recebendo sulfatização lá, porque a minha pressão só aumentava. Inclusive lá eu inchei muito o rosto, as mãos, os pés. É tanto que no outro dia saiu toda a pele do meu rosto, toda. E das mãos e dos pés. E aí depois disso eu fui liberada para ir pra enfermaria, né? Controlaram a minha pressão, eu fui pra enfermaria. E aí eu fiquei lá, que eu não sentia muita dor, não conseguia ver a Sara, não conseguia ir ver ela. Quando foi no outro dia, eu consegui ir, fui andando e consegui ver ela, mas eu não conseguia falar de tanta dor que eu tava sentindo. Então ela tava na UTI, na incubadora, eu só olhava pra ela. E eu me culpo, porque ela nem sabia que eu tava ali do lado dela. Porque ela tava dormindo. E eu não conseguia falar de tanta dor que eu tava sentindo. Então eu nem sei se ela sentiu que eu tava ali perto dela. E essa foi a primeira vez que eu vi ela. Na segunda vez que eu fui ver ela, ela tava tendo convulsão. Ela pegou uma infecção lá no hospital. Deu febre e convulsão nela. E me tiraram logo de lá. Então, e da outra vez eu vi ela 3 vezes, né? No mesmo dia eu vi ela, tava entubada já, esperando o leito da UTI para poder ser encaminhada para UTI. Então eu nunca toquei nela, ela viva. Eu nunca toquei na Sara viva.
Nunca toquei. A única vez que ela tava bem, que eu olhei pra ela, eu não dei conta de conversar com ela, de tanta dor que eu tava sentindo. Depois disso, ela foi só piorando, né? Teve parada cardíaca, teve a primeira apneia, a parada cardíaca e teve outra. Teve a convulsão. E aí, quando foi de madrugada, quando ainda tava... no dia que ela foi transferida pra UTI, de madrugada, eu tava ainda tomando remédio pra dormir. De madrugada eu acordei. Uma mulher foi dar remédio pra mim fora de horário. Ela já sabia já. E aí depois dela, veio outra mulher, entrou na sala, lá na enfermaria onde eu tava, ficou olhando pra mim e pro Nilson, não teve coragem de falar. Aí o Nilson levantou pra pegar água pra mim e falou, amor, eu vou lá na UTI, porque pai e mãe, na UTI pode ir a hora que quiser. Ele falou, vou lá na UTI, porque o pessoal tá me olhando muito estranho. E aí ele foi. Quando o Nilson saiu do quarto, eu já sabia, eu sentia o que estava acontecendo, porque até então eu sempre orei para o Senhor deixar ela comigo. Senhor, deixa ela comigo. Senhor, deixa ela comigo. Cura ela, dá força para ela. Só que quando eu vi ela dando convulsão, eu falei, gente, eu tô sendo muito egoísta. Essa criança tá sofrendo demais. Aí quando eu cheguei no quarto, eu falei, Senhor, seja feita a tua vontade na vida da minha filha. Só não solta a minha mão. Fica perto de mim, porque sem o Senhor eu não vou conseguir. Foi a primeira vez que eu tive coragem de entregar mesmo, sabe? Pro Senhor fazer a vontade. E aí, no outro dia, de madrugada, né? Quando o Nilson foi na UCI, eu já sentia que tinha acontecido alguma coisa. Eu falei, Senhor, só fica perto de mim, me dá força para receber essa notícia. Quando o Nilson chegou na frente do elevador, que a gente estava no quarto andar, ela estava no 7º na UTI. Quando o Nilson chegou na frente do elevador, ele disse que o elevador abriu, estava a assistente social e a psicóloga. E aí ele já sabia, né? Eles conversaram com ela lá, aí ele chorou lá, aí veio falar comigo. Quando ele entrou na sala, eu já percebi o semblante dele. Aí ele falou, amor, ela teve mais 3 paradas cardíacas e voltou. Só que na 4ª vez ela não aguentou. Eu chorei muito, gente. Eu entrei em desespero. Meu Deus. É uma dor que a gente não consegue explicar, porque eu sempre falo isso. Dói tudo ao mesmo tempo. E aí eu fiquei lá uma meia hora. E eu falei, amor, eu quero ver ela. Aí eu fui. Devagarzinho eu fui. De madrugada. Ela tava cobertinha por uma manta. A primeira vez que eu peguei minha filha no colo, ela não tinha vida. Gente de Deus, que dor. Que dor. Não sai da minha cabeça, sabe? Eu não consigo, até hoje eu não tô conseguindo dormir. Eu tô tomando remédio, mas eu não durmo. E de dia eu não consigo fechar os olhos, porque toda vez que eu fecho os olhos vem tudo aquilo na minha cabeça de novo, sabe? Eu fiquei, acho que umas meia hora com ela no colo. Eu não conseguia soltar ela. Gente, ela era tão perfeita. Ai, Jesus. Muito perfeita. Sabe, aqueles diagnósticos que a gente recebia. É toda perfeita. Toda perfeita. O rosto, as mãos. Eu sou apaixonada nas mãos da minha filha. Ela era toda perfeita, a boquinha. E tava toda machucadinha assim, acho que do aparelho que tava na boca dela. Mas tão perfeita. E eu nunca senti, gente. Eu nunca cheguei a sentir nada nem parecido. No sábado, eu tava deitada aqui e eu consegui cochilar. E eu sonhei que eu tava no hospital grávida ainda. Eu acordei por uns 3 segundos. Eu pensei que era verdade. Quando eu me toquei que não era, eu entrei em desespero. Eu gritava. O Nilson estava do meu lado. Ele que me acalmou. Mas foi uma dor tão grande que eu senti de ter acordado daquele sonho. Porque no meu sonho eu estava grávida ainda lá no hospital.
E, gente, mesmo sofrendo tudo que eu sofri lá, que só a mãe e o Nilson que sabem, tudo que eu passei naquele hospital, por necessidade. Não era por maldade, era por necessidade, sabe? Mesmo sofrendo tudo aquilo, eu preferia estar lá ainda, lutando pela vida dela. Eu preferia estar passando por tudo aquilo, se fosse pra ter ela aqui ainda, sabe? Ela nasceu tão perfeita, ela respirava, ela estava se alimentando. E de repente ela piorou. De repente ela pegou essa infecção e piorou. Cada dia, cada hora ela piorava. Ela sofreu muito, mas ela lutou. Ela lutou e descansou, porque ela não merecia estar passando por tudo aquilo. A doutora disse, né, para o Nilson, que toda parada que ela tinha, ela voltava mais fraca, mais debilitada. Então, gente, o Senhor deu descanso para ela, mas não é fácil. Enterrar o filho não é natural. E eu fui com ela, eu falei, Nilson, por favor, não deixa ninguém me dar nada, não deixa ninguém me tirar de perto dela. Eu vim de Belém pra cá, a viagem, eu cheguei em casa, só tomei um banho, fui pra igreja e fiquei com ela do lado dela e fui com ela até o cemitério, até o último momento. Até o último momento. Mas, gente, a falta que ela me faz é uma falta muito grande. Mas eu tô tentando confiar na vontade de Deus. Eu não sou perfeita, eu sou falha demais. Não vou dizer que eu tô confiando na vontade de Deus e tal. Eu tô tentando, eu juro que eu tô tentando me manter firme, porque quando Cristo voltar, eu quero recebê-la nos meus braços, perfeita, sem doença, sem nenhum problema. E eu sei que eu quero me manter firme para Cristo me dar ela nos meus braços, porque para me matar essa saudade. É muita saudade que eu sinto da minha filha. E aproveitar tudo que eu não pude. Aproveitar aqui com ela. Agora sem pecado, mas é só o que eu desejo.